E foi talvez a maior vitória do Flamengo na altitude desde enfrentar o Cienciano lá, aquele 3-0 em 2008. É a geração 2019 sempre colocando a comida na mesa do Flamengo desde que chegou. Então tá difícil, tá complicado, o jogo parece esquisito. Estão eles lá resolvendo mais uma vez. Então, acho que o Flamengo foi muito inteligente para lidar com o jogo de ontem. E aí, enfim, conseguiu um resultado muito importante. Mais do que o resultado, acho que o desempenho, que em nenhum momento se pensou ali que o Flamengo pudesse perder aquele jogo. É isso aí, nação rubro-negra. Que vitória sensacional foi essa do Flamengo para cima da equipe de Cuscos. Quase 4.000 metros acima do nível do mar, com partidaça do Bruno Henrique. Arrascaeta decidindo. Essa dupla é uma dupla fantástica. Paquetá jogando muita bola. De La Cruz. Então, assim, separei pra vocês aqui agora um corte sensacional da imprensa, da mídia esportiva, rasgando elogios a essa grande vitória do Flamengo na altitude, na estreia da Libertadores. Então, não pula se quer uma parte, já chega se inscrevendo no canal, vamos ajudar o canal a bater a meta de 70 mil inscritos, deixa o like e também me digam de qual cidade do Brasil vocês estão vendo esse vídeo top, que eu prometo responder a todos vocês. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo! Este verdadeiro museu, Pedro Henrique Torre, de grandes novidades, que é Arrascaeta e Bruno Henrique decidindo o jogo de Libertadores para o rubro-negro. Pedro. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, um beijo para Mari, abraço a Ilson, abraços e beijos para todos que nos acompanham neste Sport Center. Não só Libertadores, né? Pode colocar muita coisa decidida pela dupla aí, é o que eu tenho dito, disse até ontem em rede social também. É a geração 2019 sempre colocando a comida na mesa do Flamengo desde que chegou. Então tá difícil, tá complicado, o jogo parece esquisito. Estão eles lá resolvendo mais uma vez. Ontem não foi diferente, deu aquela tranquilidade do morador, porque subiu no morro lá, foi difícil. Foi tudo complicado, a pressurização no hotel, etc., 3.350, e foi talvez a maior vitória do Flamengo na altitude desde enfrentar o Cienciano lá, aquele 3-0 em 2008, em Cusco também. Então, traz boas lembranças para a equipe rubro-negra. Até em 2020, com o Rogério Ceni, teve uma boa atuação de vitória de 3-1 sobre a LDU em Quito. Mas foi um Flamengo que foi bem consciente, né, Bruno? Agrupado, trocando passes, não caindo na pilha nem nada. Houve esses lances polêmicos aí, como vocês bem destacaram, mas o Flamengo saiu bem, saiu confiante, dominou basicamente a partida inteira. O Cusco fez o que se esperava, aquelas bolas alçadas, mas o Flamengo sai tranquilo, feliz, porque conseguiu uma vitória também na estreia da Libertadores, que em termos de Flamengo é sempre bastante complicado, Bruno Vicari. Na reta final do segundo tempo, eu fiquei impressionado. Eu não vi equipes jogando nesse nível de altitude sem sentir tanto no segundo tempo. Eu acho que, normalmente, os times que jogam numa altitude dessa, na segunda etapa, estão assim, só pelos cascos. E eu fiquei impressionada porque realmente o Flamengo não pareceu. Tinha um jogador ou outro mais cansado, o Ayrton Lucas estava cansado, o Bruno Henrique depois cansou. Mas assim, impressionante. Pelo nível da altitude e a forma como o time conseguiu manter o rendimento, eu achei muito, muito interessante. Porque realmente acho que a estratégia, né, de não ficar dando bola longa, de não ficar correndo atrás, porque às vezes você fala assim, pô, olha o espaço ali nas costas do adversário, vamos na bola longa. Só que a bola longa te faz correr. Correr muito mais. E se você dá esses piques o tempo inteiro, numa situação de altitude de quase 4.000 metros, você vai cansar muito rápido. Então, eu acho que o Flamengo foi muito inteligente para lidar com o jogo de ontem. E aí, enfim, conseguiu um resultado muito importante. E mais do que o resultado, acho que o desempenho, que em nenhum momento se pensou ali que o Flamengo pudesse perder aquele jogo. A postura do Cusco, de uma certa maneira, ajudou o Flamengo a sustentar essa estratégia, porque em momento algum pressionou o Flamengo na saída de bola. Então, deu tempo para o Flamengo raciocinar o jogo. Sim. E aí você dá tempo para um time qualificado como o Flamengo raciocinar o jogo, é só toque curto. Você diminui os espaços entre os jogadores e vai tocando e vai construindo as situações. Então, o Flamengo teve muito conforto para construir o domínio e ditar o ritmo da partida. Agora, são os ares peruanos, né? Mais forte do que a altitude, os ares peruanos fazem bem ao Flamengo. Aliás, uma das maiores vitórias do Flamengo em altitude foi justamente nesse estádio, contra o Cienciano em 2008, venceu por 3-0. Esse estádio que tem um nome maravilhoso, Inca Garcilaso de la Vega. É um barato jogar nesse estádio. E
claro, né, tem uma experiência acumulada também, né, tem o avanço da tecnologia, e aí a gente fica, às vezes, buscando uma explicação só. Foi o hotel pressurizado? Foi a postura do Flamengo em campo? Foi a decisão de preservar alguns titulares? Foi também o uso... do oxigênio no vestiário? Oxigênio no vestiário e também do conhecimento da fisiologia para dizer esse jogador rende melhor, esse... Não é só uma, nem... São todas, né? É tudo isso. Você vai ganhando aquela expertise para jogar em altitude. Que o BH tem um organismo diferente, tem. É impressionante. Por isso que eu falei, se o Bruno Henrique tá bufando depois de um pique, é porque o negócio é brabo mesmo. Porque pega qualquer um. O Arrascaeta puxou 2 contra-ataques, você estava pedindo para o jogo acabar. O Arrascaeta entrou os 40 minutos. Né? Fez o gol que sacramentou a vitória. Mas ele puxou 2 contra-ataques. Depois do segundo, ele botou a mão no joelho e falou, meu Deus do céu. E é um relato que os jogadores dão sobre a altitude também, é esse, né? Não é uma questão de você estar cansado no jogo. Às vezes é uma arrancada, um pique que você dá. Isso. E o ar não vem. E outro jogador que fisicamente respondeu bem foi o Plata, né? O Plata jogou bem ontem. O Plata que em algum momento ficou descartado ali, veja bem. Também ali. Sim. Mas eu acho que no desempenho ele foi muito bem. Ele criou. Eu acho que a forma que o Leonardo Jardim optou por escalar um time bastante de mobilidade no ataque, né? De troca de posição. Então, quando o Plata estava na área, estava o Bruno Henrique saindo e encontrando ele depois e vice-versa. Então, assim, acho que a forma como ele jogou ali com jogadores que tinham condição de render mais, né, diante dessa altitude, que tem um físico melhor, o Carrascal, enfim, também tem uma questão física ali que acho que ele consegue render mais, e era um ataque muito móvel, e isso dificultava, a gente está vendo, a primeira finalização do Plata já levou perigo, né, já forçou uma grande defesa. Outro jogador que foi bem foi o Paquetá. O Paquetá, exatamente. Fez a bola rolar. Exatamente. O Paquetá, às vezes, ele carrega a bola, ele tem uma condição, e ele entendeu que, olha, aqui é domina e toca, domina e chuta, domina e toca. E ele arriscou bons chutes de fora da área, bateu essa falta aí. Um jogador que, aparentemente, assim, se adaptou bem também às circunstâncias do jogo e na função de distribuição, foi muito bem no jogo. Foi bem o Paquetá. Tá precisando de uma sequência, né? Ele tem aquele selo que pressiona ele constantemente, que é o selo de 42 milhões de euros. E ele precisa dar uma resposta, né? E acho que ontem ele respondeu bem. Foi uma boa atuação do Paquetá. Ele foi bem ontem. E acho que a única dúvida sobre o Paquetá é assim, vai rolar Paquetá e Arrascaeta? Então, o Paquetá foi... Essa era a pergunta. O Paquetá foi bem em que função? Ontem. Ele jogou flutuando e mais centralizado, porque foi Everton Araújo, De La Cruz e o Paquetá. Ou De La seja, Cruz e o Paquetá, mais ou menos que lado a lado. Estava no lugar do Arrascaeta. Sim. Ontem ele estava no lugar do Arrascaeta. Então eles estão disputando posição. E saiu para a entrada do Arrascaeta. Não está muito claro ainda, né? Se o Paquetá está disputando posição especificamente com alguém ou se ele vai mesmo ser esse coringa, porque a versatilidade dele muitas vezes é apontada como uma das vantagens. Tem uma questão que pode fazer a diferença. Em que momento um dos dois vai desabrochar? Porque o Arrascaeta também já está começando o ano, como normalmente ele começa, mais devagar. O ano passado foi a exceção, né? Ele já ele começou também lentamente. Também? E aí depois ele estourou. Ele é feito o antigo carro a álcool. Não, no ano passado, na verdade, ele jogou mais, né? Ele foi usado em mais jogos do que normalmente. Foi a melhor temporada da carreira dele, em termos de número de jogos. Mas não teve um começo assim acelerado. Mas o começo também foi mais devagar. Então, acho que vai muito dessa resposta. Quem é que vai dar uma resposta de sequência melhor para o Leonardo Jardim? Porque o Paquetá também não teve uma sequência ainda. Mais uma... Acho que o Leonardo Jardim precisa provocar, talvez, essa competição entre eles. Só que tem que... Assim, vou te falar. Eu acho que ótimo ter as duas opções. Mas não acho que sejam dois jogadores que cogitem a possibilidade de ficar no banco. Então, assim, para o Paquetá, para os dois, são dois jogadores de Copa do Mundo. Então, assim, claro que são muitos jogos e dá para... Joga um jogo, o outro joga outro. Só que a questão é, o Arrascaeta, por exemplo, é um cara que precisa de jogo para poder entrar no ritmo. No ano passado foram 64. 64, então. Então, assim, a minutagem nos jogos é o que vai ajudando ele a realmente acelerar o ritmo de jogo dele e chegar tinindo na reta, no crucial, né, na parte mais importante da temporada, como aconteceu ano passado. Jogar um jogo, entra nos 40 minutos, etc., talvez não seja o ideal. Então... E para o Paquetá,
obviamente ele quer estar jogando, até porque ele está disputando vaga de Copa do Mundo. Não começou contra o Santos. Eu acho que o Então, Jardim ele trabalhou esses assim, dois jogos assim. Ele começou contra o Santos com o Paquetá e não começou com o Paquetá e começou com o Arrascaeta. Sim. Aí, na altitude, talvez já prevendo essa situação da altitude, ele segura o Arrascaeta e começa com o Paquetá. Mas aí não vai ser o método? E no Bragantino, ele começou com... Porque o Arrascaeta vinha de data FIFA, não estava disponível, exatamente. ele veio com o Paquetá. Vamos ver o Fla-Flu agora. Agora tem Fla-Flu. Então, e aí o meu outro ponto é assim... O Paquetá, é ótimo que ele faça várias posições, mas para ele chegar na Copa do Mundo, ele tem que estar tinindo em alguma posição. Ele tá ficando pra trás. Se cada jogo ele, né? Um jogo vai ser um meia-direita aqui, mais pra cá e o Arrascaeta joga. Mas o Danilo não vai pra Copa porque joga em todas as posições da defesa? Não, sim, só que o Danilo, no clube dele, ele tá na posição que ele joga. Ele tá jogando de segundo volante / meia, né? Tá com... Não. O Danilo do Flamengo. Ah, sim. O Danilo do Flamengo vai para a Copa porque é capaz de jogar em todas as posições. Mas aí você está comparando coisas que são diferentes. Porque o Danilo que vai para a Copa, o Danilo zagueiro / lateral, ele tem outras valências, a liderança, a experiência, que é outra coisa, né? Que entra no pacote em que para o Ancelotti é importante ter um jogador como ele na linha defensiva, que vai fazer essas duas posições, que tem experiência de Copa do Mundo, que tem liderança e etc e tal. No meio-campo, Paquetá. Paquetá tem experiência, já disputou uma Copa do Mundo, mas é isso, ele tem vivido uma oscilação nessa fase, nesse momento. Outro momento assim de como carreira. Outros meio-campistas estão crescendo. Nação rubro-negro, eu vou falar uma coisa pra vocês. O Flamengo jogou muita bola. Leonardo Jardim, que treinador. Conseguiu montar um esquema tático muito importante pra equipe do Flamengo. Flamengo jogando muita bola. De la Cruz, que o Papai do Céu possa abençoar seu joelho, que você não se lesione mais, que você jogue bola. Você sabe que a bola é redonda, você sabe cadenciar o jogo, você sabe dar um passe pra frente, você sabe cortar uma linha de marcação. Isso aí é muito importante, um cara muito inteligente. Paquetá, que jogadoraço, batendo muito bem de fora da área, sabe? Toda hora chutando no gol, toda hora chutando no gol do Cuscuz. Então, assim, pra mim, cara, tem que parabenizar toda a equipe do Flamengo. Todo mundo tá de parabéns. Bruno Henrique ontem voltou depois de um mês parado, jogando muita bola, sendo decisivo. Arrascaeta pintou o cabelo. Quando ele tá louro, esquece. O homem já voltou fazendo seu gol. Então, assim, o Flamengo, cara, quando a gente tem um treinador, sabe, que potencializa os jogadores, a gente vê isso aí, ó, sabe? O espírito do Flamengo ontem foi diferente. Todo mundo antenado. O Everton Araújo, o Kanté da Shopee, jogando muita bola. Então, assim, parabéns a todos. Ayrton Lucas, quando a gente tem que criticar, a gente critica. E ontem, poxa, olha a assistência que ele deu para o Bruno Henrique. Olha a assistência. É claro, né, no gol ali que foi impedido, ele meio que ficou na linha, ele tem que pegar esse time ainda de fazer a linha de marcação. Mas fora isso, fez uma partida muito sólida. Então, assim, parabéns a todos, né, a todos os jogadores do Flamengo. O que vocês acharam, amigas e amigos? Para vocês, quem foi o melhor da partida? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!